E aí, ministros do STF estão apavorados com a lei Magnitsky. Cara, como é que, como é que são as coisas, né? A vida, dá bastante voltas. Mas eu quero falar com você, meu amigo. Estamos aqui à mesa, eu e Hungria. Vamos trocar ideia sobre isso, Hungria? Vamos. Além disso, né, nós temos um fato lamentável aí, que é a morte, né, do senador, né, e ex-candidato a presidente da Colômbia, Miguel Uribe. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste e a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar. E a gente sabe também que já aconteceu aqui no Brasil, né? É verdade. Mas vamos tocar no assunto do STF? Vamos. E aí? Fala pra mim. Olha, os ministros, após a sanção do ministro Alexandre de Moraes, né, no STF, eles estão apavorados mesmo, porque quem tem bens nos Estados Unidos, nós sabemos que tem ministro do STF que tem bens lá, né, que bota os filhos para estudar nos Estados Unidos, sabe? Tem os cartões de crédito da bandeira, né, que tem sede lá no estado norte-americano, automaticamente hoje estão passando um terror, porque sabem que vão perder tais mordomias que somente para os milionários e bilionários do Brasil. Cara, mas o mais incrível é que eu queria ler aqui, sabe, uma matéria aqui da Revista Oeste, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Segundo relatou um político influente com acesso direto a integrantes da corte. Cara, olha, segundo o relato, os magistrados estariam em extrema preocupação com eventuais sanções, sabe, previstas pela essa legislação. Imagine só, isso acontecendo no estágio de vida desses caras. Cara, o quão será atingido eles e todos que giram ao seu redor? É verdade, mas eu acabei de falar. Nós sabemos, vários ministros têm negócios lá nos Estados Unidos e automaticamente eles podem perder tudo, né? Os bens bloqueados, os filhos, né, querem passear lá na Disney, não vão poder, né? Se tiver alguém lá, vai ter que ser deportado para o Brasil, né? A parte financeira, né, seja de cartões de crédito, moeda norte-americana, né? Os bancos, por exemplo, que têm transação também nos Estados Unidos, eles vão deixar de ter essa movimentação de conta também aqui no Brasil. Então, causa realmente um terror para quem tem. Então, a pergunta que não quer calar, e eu gostaria muito que você fizesse um comentário sobre isso. O presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele mencionou aí que havia uma perseguição para com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Cara, é incoerente, porque o que acontece com a população ou com aqueles que se dizem de direita? O que acontece com aqueles que estavam no dia 8/1? O que acontece com aqueles que hoje se encontram presos por causa do dia 8/1? O que acontece com aqueles políticos que de alguma forma soltam a voz e buscam defender aqueles que estão sendo perseguidos? Eu acho, sabe, que tem um desarranjo aqui no Brasil, né? Os três poderes, um brigando contra o outro, na ideologia demais, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Então, um poder mandando mais do que os outros dois poderes, que hoje a gente fala do judiciário através do STF, né? Que se você cria uma lei no Congresso Nacional, eles vão lá e derrubam a lei. Se o próprio presidente da República, seja de direita como Bolsonaro, seja de esquerda como Lula, eles vão lá e derrubam. Ou seja, como é que você consegue governar? Então virou uma anarquia, uma briga, e que na verdade está o Brasil que nós estamos vendo hoje. Inversão de valores, o errado é o certo é o errado, e tá aí. E quem vai pagar a conta é o nosso povo. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu queria que ficasse muito claro. Não estou preocupado com João, Joaquim ou José. Na verdade, eu estou preocupado com qualquer cidadão brasileiro, inclusive com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Que no fundo, eu acho que ninguém tem que ser perseguido. Ninguém. Mas para que o que hoje supostamente está acontecendo com eles
não deveria também ter acontecido com outros. O que eu acho, meu irmão, é que a população tem que definir. Hoje, eu defendo uma ideia de que, para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, quem tem que decidir também é o povo. Eu acho que não tem que ser cargo indicado por ninguém. Eu acho que o povo é quem, sabe, é o supremo dessa nação. Se na Constituição está lá escrito que o poder emana do povo, que seja o povo para decidir tudo. Eu acho que é por aí, cara. Não, eu concordo. Mesmo que passe pelo crivo do Congresso Nacional, uma sabatina e por indicação do presidente da República, não tem problema. Eu não vejo problema até aí. Agora, a decisão de quem vai ocupar a vaga deveria ser decidido pelo povo, eu concordo. Então, aí vai mais um outro assunto difícil até de falar, porque a gente fica pensando na nossa retaguarda. A gente sabe, quando a gente está estudando direito, a gente ouve aquela frase, né? Aquela coisa assim, ó, juiz pensa que é Deus. Desembargador, tem certeza. Aí a gente está falando aqui de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que esses caras imaginam que eles são, cara? Eu imagino que eles pensam que eles podem tudo, né? Como eu disse, um poder da República, né, o poder judiciário, que deveria, como a Constituição determina, independente e harmônico, né, com o poder executivo, poder legislativo, mas hoje o poder judiciário, através do STF, não vou nem dizer o STJ, mas através do STF, que comanda o Brasil. Então eles acham que eles podem tudo, estão acostumados a julgar. Hoje eles estão sendo julgados, porque a esquerda já foi muito perseguida. Quantas vezes na nossa adolescência, por exemplo, há 30 anos atrás, você via a esquerda lutando por anistia de tudo quanto é tipo, né? E eles tendo ou não a razão, mas eles lutavam. Nós lembramos aí também quando foi retirado um presidente da República, os caras pintadas. Então, sempre teve esse tipo de manifestação. Mas agora, ultimamente, você vê a direita, né, sofrendo perseguições e quem está ao lado também. Então, infelizmente, é uma página preta, uma página triste ou branca da nossa sociedade nos tempos atuais. E que fique muito claro, né? Que fique muito claro, porque essas perseguições que ocorreram lá atrás e que acontecem hoje, é muito importante que as pessoas saibam. A história mostra que constantemente o chicote muda de mão. E o que a gente está observando, eu espero que não aconteça de novo, essa situação do chicote. Eu não quero ver ninguém sendo chibatado ou chicoteado. Eu não estou preocupado com isso, eu não quero que isso aconteça. Mas a gente começa a observar que o mundo está olhando para o Brasil de uma forma atravessada e que esse chicote pode voltar a mudar de mão. Eu torço para que nós tenhamos um país de paz. A população merece viver bem. E aí eu vou um pouco mais além. Eu estou, assim, hoje muito triste. Por quê? Porque eu não quero ver a morte de ninguém. Eu quero ver todo cidadão vivendo bem. Eu quero ver todos os países se dando bem. Nós vivemos numa América Latina, numa América ou numa América do Sul, onde os países, as nações deveriam ser amigas, os povos deveriam se entender, né? As oposições deveriam ser oposições politicamente. E aí, quando de repente assim, a gente se depara com uma notícia de jornal ou num site dizendo que um político de direita, né, não resiste a um atentado e morre. Coincidentemente, esse político era aquele que supostamente poderia vencer as eleições aqui ao lado do Brasil, na Colômbia. Por quê? Porque o tal do presidente Petro, né, que as pesquisas apontam a avaliação dele lá embaixo, meu irmão, aí o político Miguel Uribe, que era o que tinha chance de vencer as eleições locais, ele foi praticamente assassinado. Ele sofreu um atentado, resistiu por alguns dias, mas infelizmente veio a falecer. Então, cara, eu peço, sabe, que o povo observe isso, cara. Que o que acontece ali do lado
pode acontecer aqui no Brasil. Eu não quero que o Lula sofra um atentado. Eu não quero que o Bolsonaro sofra um atentado. Eu não quero que político nenhum no Brasil sofra atentado. Eu queria que nós tivéssemos um país livre desses atentados, dessas coisas horrendas que acontecem pelo mundo. Nós deveríamos ser um país, como sempre fomos considerados, um país pacífico. É verdade. E quero dizer, Sá, que eu resumo tudo isso em uma palavra: revanchismo. Hoje nós vivemos o revanchismo. Infelizmente, não só na política de esquerda e direita, mas na sociedade brasileira. Quando você falou de América do Sul, quando você falou de América Latina, eu quero fazer um paralelo entre os três poderes. A América do Sul representa o poder legislativo do Brasil. A América Latina representa o poder executivo. E a América do Norte, lá em cima, representa o STF. Então, hoje, o jogo está assim. O STF em cima mandando em dois poderes, no executivo e no legislativo. E agora sofrendo essa máxima dessa lei MAG, para a gente resumir, para o povo entender. E agora eles estão apavorados e vão ficar muito mais. Como você disse, nós não estamos aqui defendendo ideologia A ou B. Agora a gente vê que no final sempre, e eu sempre digo isso, me torno repetitivo, a população é que vai pagar essa conta. E nós vamos ver isso aí. Num curto espaço de tempo a gente vai estar vendo. E fora essa situação que você acabou de mencionar, Miguel Uribe, senador lá da Colômbia, fortíssimo candidato a suceder o Petro, atual presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Então foram lá, né, 2 meses atrás, deram 3 tiros nele, 2 na cabeça, 1 no joelho, e ele agora veio a óbito. Quer dizer, um candidato de direita, né, com tudo para ganhar a eleição na Colômbia, que agora, né, está indo aí para o cemitério. E quem matou, e isso vai vir para o Brasil também, vai acontecer no Brasil, porque tudo que acontece fora acaba refletindo também, querendo ou não, aqui no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ter, além de ter tido aquele atentado contra o presidente Bolsonaro com aquela facada, que muitos acreditam, outros dizem que não, nós podemos ter isso também com o atual presidente Lula, né? Quando nessa situação do ato que algumas pessoas dizem que foi golpe, outras dizem que não foi, quando tinha até um esquema, segundo informações dadas por esse delator, né, o Cid, tenente-coronel do Exército, que tinha um plano para matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Geraldo Alckmin. É verdade ou é mentira? Mas onde a fumaça há fogo, daqui a pouco a gente vai estar vendo isso acontecer no Brasil também, matando os deputados federais, matando senadores, matando o presidente da República, matando vice-presidente, matando ministros, matando desembargadores, e assim vai. Eu queria só terminar o nosso programa falando do seguinte: tudo isso é importante que nós saibamos. E você, do povo, você precisa entender que o mundo, ele anda em consonância. Por mais que haja divergência entre alguns políticos, né, ele anda em consonância, né, há um encaixe. E hoje, a direita, ela está começando a tomar o poder em alguns lugares. Estão vencendo as eleições e os políticos estão sobressaindo. O Hungria foi muito bem claro quando ele falou sobre a América do Norte. E hoje, eles estão começando a policiar os estados, né, os países que têm os governos de esquerda, e estão começando a questionar esses governos. Ora, o Nicolás Maduro está aí, muito próximo de acontecer alguns eventos. São 50 milhões de dólares de recompensa pela cabeça dele. Eu vivi e vi o que aconteceu com Saddam Hussein. Eu vivi e vi o que aconteceu com Osama Bin Laden. E segundo fontes, alguns dizem que alguém aqui no Brasil está muito preocupado com aquele que fora preso lá na Espanha, que é ligado ao Maduro e que tem muita coisa para delatar, que sabe muita coisa.
que envolve questões de partidos políticos, que envolve questões de financiamento oriundo do narcotráfico. Então tem muita coisa para acontecer. E aí, lá na América do Norte, tem gente de olho. E tudo isso acaba sendo colocado num tabuleiro de xadrez. As peças parecem que elas vão se encaixando. Ou seja, tem muita gente nesse país apavorada, Hungria. Tem muito. E tu falou aí, eu lembrei que o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, está até fora do Brasil, né? Ele falou que teve inclusive intervenção na época do governo Biden, né, norte-americano, presidente, aqui no Brasil. É verdade ou é mentira? Diz ele que tem provas, falou que vai apresentar as provas. Então, tudo isso, né, é um terror que acontece aqui no nosso Brasil. O que vai acontecer depois? Né, as pessoas hoje, né, com armas, né, o narcotráfico, armados até os dentes com fuzis, com .30, .50, né? Será que isso vai reverter? Para qual lado? Como você disse, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então, são coisas graves que eu estou vendo aí, né, a curto e médio prazo, que poderão acontecer, que vai ser péssimo para o nosso Brasil e para o povo brasileiro. Meu irmão, a gente precisa encerrar o nosso programa. Meu amigo, minha amiga, eu quero te pedir aqui mais uma vez. Olha, tá gostando do nosso trabalho? Compartilha. Inscreva-se no nosso canal. Curta. Vai lá, dê o seu like. Para que nós possamos fazer com que o nosso programa vá longe. A gente precisa de você. Porque você nos ajudando, a gente vai levar muito mais matéria para você e para todo mundo. Não é isso, Hungria? É isso mesmo, mais uma vez eu agradeço a todos da produção, dizer que é um motivo de orgulho estar aqui, né? Convidar as pessoas para participar com a gente, né? Essa nossa matéria de hoje, esse tema foi proposto, né, por amigos também, que pediu para a gente poder estar falando sobre isso e dizer que nós não somos os donos da razão, mas a gente tenta passar aqui da melhor forma, né? Sem ficar mascarando. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Vamos encerrar olhando para a câmera central? É isso aí. Meu amigo, Deus abençoe. Muito obrigado.